Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, nós continuamos a nossa série sobre teorias políticas e nos encontramos hoje aqui para isso, para ver um novo grupo de pensadores que pensam a questão política e lançam luzes, não só para o seu tempo, mas são luzes que se espraiam e se difundem séculos depois do tempo em que eles viveram e escreveram. Esse é o caso do grupo de autores que nós vamos ver hoje, que são os contratualistas. Eles vão colocar bases para noções do que nós temos até os dias de hoje, sobre o que é o Estado, o que é o governo, não é? Um Estado dividido ou não, não é? Vão colocar bases para o liberalismo, para a democracia, como ela é entendida no nosso tempo. Então, vai ser muito interessante, eu acho que até fascinante a gente conhecer esses pensadores. Vamos lá? O que nós vamos começar a estudar agora se chama contratualismo. Porque o ponto central do pensamento deles é o contrato social ou pacto social. Mas antes de nós começarmos a falar sobre cada um deles em particular, seria bom que nós esclarecêssemos alguns conceitos. Conceitos importantes, inclusive, para a gente pensar os nossos dias. Como todos eles vão falar sobre a origem do Estado, nós vamos aqui entender bem o que é Estado e o que é governo, ver a diferença deles, porque é muito comum que as pessoas tenham um pouco de confusão a respeito disso. Então, o termo Estado se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Agora, por outro lado, governo é a organização que é a autoridade governante de uma unidade política. O poder de regrar uma sociedade política, ou o aparato pelo qual o corpo governante funciona e exerce autoridade. Então, o governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima de administração executiva do Estado. Então, o Estado é muito maior do que o governo, não é? O governo é uma parte do Estado. Esse governo pode ser de diferentes formas, não é? Ele pode ser, né, toda a administração do Estado, ou pode ser uma parte da administração executiva do Estado. Então, o Estado não se confunde com o governo. O Estado é organizado política, social e juridicamente, ocupando um território definido, onde normalmente a lei máxima é uma Constituição escrita. É dirigido por um governo que possui soberania reconhecida, tanto interna como externamente. Então, um Estado soberano é sintetizado pela máxima: um governo, um povo, um território.
Então, nós só temos Estado independente, soberano, quando há um governo, há um povo e há um território. Então, não se confunde nem com nação, né? Porque, por exemplo, posso dar muitos exemplos para vocês do caso de existir um povo, há uma nação, mas não tem o seu próprio governo e não tem o seu território. Por exemplo, não é? As repúblicas socialistas soviéticas, elas eram compostas por várias nações diferentes, não é? Que depois do colapso da União Soviética, elas se constituíram em estados soberanos, com um governo, um povo e um território. É o caso da Bielorrússia, a Geórgia, a Ucrânia, não é? Então, elas eram uma nação com um povo, mas eles não tinham um governo autônomo e não tinham um território autônomo, por isso eles não eram um Estado. Aconteceu o mesmo com a Polônia, quando, no século XVIII, ela foi dividida entre a Rússia e a Prússia. E então, lá havia uma nação, a nação polonesa, mas havia um povo, mas eles não tinham um governo e um território. Por isso, eles não eram um Estado soberano. Eles voltaram a ter o status de Estado soberano só depois de 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, que mudou toda a geografia da Europa. Podemos falar também do povo judeu, não é? Que só conseguiu se tornar um Estado soberano com o Estado de Israel em 1949, não é? Tendo um governo, um povo e um território. Hoje nós temos algumas nações que ainda estão pleiteando se transformar em estados soberanos. É o caso dos curdos, que a metade do seu povo está na Turquia e a outra metade está no Iraque. Não é? Então, eles estão pleiteando a existência do Kurdistão, que seria o Estado soberano do povo curdo. Bom, gente, a partir do século XVI, nós vimos aqui o Maquiavel, que estava no século XV, que inaugura uma nova ciência, que é a ciência política, né? E a partir do século XVI, alguns conceitos começam a ser discutidos, é claro que no ambiente culto da época. Que conceitos são esses? Conceito de liberdade, de igualdade e de propriedade privada. Então, nós vamos ver alguns filósofos colocando essas questões à luz do dia, insistindo por discutir essas questões. E é assim que surge o contratualismo, que compreende todas aquelas teorias políticas que entre o século XVI e XVIII vem a origem da sociedade, o fundamento do poder político num contrato, ou chamado contrato social ou pacto social. Isso não quer dizer que foi um contrato, um pacto por escrito, não é? Mas houve uma ideia de contrato. Então, a teoria contratualista, ela tem algumas características. Uma é a secularização do pensamento político. Os reis não são mais legitimados pelo poder divino. Então, os contratualistas, eles procuram a legitimidade do poder político, não mais na religião, não mais no divino, mas na própria sociedade. Há uma busca
pela origem do poder do Estado e da sua legitimidade, então. Porque como ela não está mais no poder divino, nós temos que encontrá-la em outro lugar. E qual seria esse lugar? O contrato. Ele seria a base da representatividade do poder e do consenso. Haveria, então, se há um momento em que se faz um contrato, né, que ele é a base da legitimidade do poder, haveria um momento anterior ao contrato. E essa realidade anterior ao contrato é chamada de estado de natureza. Então, há um estado de natureza, há um contrato ou pacto social e depois um estado chamado estado civil. Vamos começar falando de um pensador chamado Thomas Hobbes. É um pensador inglês, nasce no final do século XVI e avança pelo século XVII. E ele viveu a Inglaterra do seu tempo um momento bastante conturbado. Qual foi esse contexto histórico em que viveu Thomas Hobbes? Depois de atingido seu apogeu, o regime da monarquia absolutista começa a ser ameaçado pelas novas tendências liberais. Diferentemente da primeira fase da monarquia absoluta, a França de Luís XIV e a Inglaterra de Elizabeth I, agora o desenvolvimento do absolutismo comercial repudia o intervencionismo estatal. A burguesia ascende e almeja a economia livre e a livre concorrência. Ora, gente, a burguesia capitalista, ela foi uma grande defensora da monarquia absolutista, porque isso livrava esses burgueses que não eram, na época, tão ricos assim, e que não possuíam terras, desses pequenos senhores feudais. Então, se houvesse um poder concentrado no rei, para eles era muito mais interessante nas suas negociações do que negociar com duques, príncipes, condes e centenas de seus senhores feudais. Então, eles são grandes defensores da monarquia absolutista. E isso vai patrocinar uma série de intervenções no mundo daquele momento, principalmente o mundo do século XV e XVI, não é? Com uma época chamada de mercantilismo, não é? Os próprios reis serão, como a Elizabeth I da Inglaterra, grandes incentivadores dos piratas que vão inundar o Atlântico em busca das fortunas em ouro e prata dos tesouros que são tirados das minas da América Espanhola. Então, esses piratas vão trazer muitas riquezas para a França e a Inglaterra, retirados à força, não é, da semi-escravidão, não uma escravidão legal, não é, da América Espanhola. Por outro lado, eles vão ser, não é, aqueles grandes empreendedores civis desses territórios conquistados. Quando não foi mais de interesse da burguesia, dessa burguesia que se torna extremamente rica, vão se tornar grandes comerciantes e banqueiros,
não é? Já o mercantilismo não interessa mais para eles, eles vão ser grandes defensores da economia de livre mercado e da livre concorrência. Como era a Inglaterra em que nasceu Hobbes? Nós temos, de 1568 a 1586, a guerra com a Espanha por questões religiosas. Intrigas que queriam destronar Elizabeth e coroar sua prima católica, Maria Stuart, da Escócia. Em 1588, o ano em que nasceu Hobbes, a invencível armada da Espanha, ela avança sobre a Inglaterra. Não é? Segundo a biografia de Hobbes, ele teve o seu nascimento antecipado pelo grande temor, pelo terror que a sua mãe tinha naquele momento. A invencível armada, o próprio nome diz, era invencível, e ela avança para a Inglaterra, mas por alguns fatores muito interessantes, que não vale a pena discutir aqui, ela é derrotada pela Inglaterra. Nós temos a Guerra dos 9 Anos com a Irlanda, nós temos a conspiração da pólvora que queria depor Jaime I, o sucessor de Elizabeth, e restaurar o catolicismo na Inglaterra, e nós temos a Guerra dos 30 Anos. Então, é guerra, guerra, guerra e guerra. Esse foi o tempo em que viveu Hobbes, em que ele nasceu e viveu. Um tempo de grande turbulência, de muita guerra, de muito medo, de muita ansiedade, de muito terror. É por isso que ele vai dizer que, ao nascer, minha mãe deu à luz a gêmeos, eu e o medo. Então, o medo do que possa acontecer estava sempre presente, não só na vida de Hobbes, mas na vida dos seus compatriotas. Isso lhe faz dizer que as paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que não são necessárias para uma vida confortável e a esperança de consegui-las através do trabalho. É isso o que leva os homens a tender para a paz. Buscar a paz. Então, tendo isso como pano de fundo, o Hobbes elabora o seu pensamento sobre como seria o estado de natureza dos seres humanos. Não é? Vocês vão perceber que a concepção antropológica de Hobbes não é muito bonita. Os homens não são seres humanos muito bacanas, não. O estado de natureza, para ele, caracteriza-se pela liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser, para a preservação da própria vida e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu julgamento e razão lhe indiquem como meios de alcançar esse fim. É uma situação de guerra de todos contra todos, já que todos são iguais por natureza. No estado de natureza, todos são iguais. Ele diz, no início do 2º capítulo do Leviatã, que todos os homens nascem iguais por natureza. E se quaisquer diferença haja entre eles, isso foi dado pela sociedade. Então, todos têm no estado de natureza uma igualdade absoluta e uma liberdade absoluta.
Isso faz com que cada um procure, usando a sua liberdade, né, aquilo que lhe interessa. A preservação da própria vida e aquilo que torne a sua vida melhor. Como todos são iguais e têm liberdade, o que é que vai acontecer? Os mais fortes vão dominar os mais fracos. E vão conseguir mais e mais e mais poder. Uns vão ter mais propriedade do que outros. Uns vão ter mais poder do que outros. Mas a verdade é que estarão todos em guerra contra todos. É por isso que Hobbes diz que o homem é o lobo do homem. Todos olharão para aquele que está do seu lado com desconfiança, com medo. Porque a qualquer momento o outro pode pular na sua jugular e lhe derrotar e lhe destroçar. Os homens deixados a si próprios criam uma situação de anarquia, geradora de insegurança, de angústia e de medo. Os interesses egoístas predominam, porque os homens são egoístas. Eles são agressivos. Eles querem derrotar o outro para conseguir o que é do seu interesse. Então, qual seria a solução para essa situação em que, no fundo, ninguém está bem? Aqueles que têm mais propriedade vão ficar com medo daqueles que não têm. E vão necessitar mais e mais e mais meios de proteger-se contra o ataque daqueles outros que vão querer ter o que eles têm. O que eles conseguiram ter, também com o seu egoísmo e com a sua agressividade. Então, no fundo, a insegurança para todos, a angústia para todos e medo para todos. Os que têm mais e os que não têm. Os que conseguiram mais poder e os que não conseguiram nada. É bom a gente esclarecer que essa situação anterior ao pacto social, à existência do Estado civil, essa situação do estado de natureza, ela não é uma questão cronológica. Ela não é que aconteceu lá com os homens das cavernas. Não, ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, onde exista essa situação de insegurança, de anarquia, de angústia, de medo, onde os interesses egoístas predominam. Qual seria a solução para sair dessa situação de guerra de todos contra todos? Um homem reconhece a necessidade de renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros com a mesma liberdade que aos outros permite em relação a si mesmo. Ele tem uma liberdade absoluta, então ele vai ter que renunciar a essa liberdade absoluta, reconhecendo que a sua liberdade é limitada pela liberdade do outro. Ele tem direitos absolutos, ele vai ter que renunciar a esses direitos absolutos, reconhecendo que o outro também tem direitos. Então, eles celebram um contrato, um pacto, pelo qual todos os homens abdicam de sua vontade e total liberdade em favor de um poder soberano capaz de garantir a segurança de cada um desses contratantes. Então, o corpo político é assim como uma espécie de homem artificial,
dotado de maior estatura e força que o homem natural, criado para protegê-lo e defendê-lo em troca da sua submissão. Então, quando todos renunciam à sua liberdade total, aos seus direitos totais, não é? Colocam um limite à sua liberdade, aos seus direitos. Todos têm que fazer isso, todos. E eles colocam unicamente em todos esses direitos. É assim que surge o Estado, como se fosse um deles, não é? Que detém todos os direitos de todos eles e se compromete a proteger os direitos de todos. Isso é o Estado Civil. Ele surge com esse pacto. E para Hobbes, uma única pessoa, por isso ele é defensor do absolutismo, uma única pessoa vai ser o detentor de todos os direitos e defender os direitos de todos. Então, a soberania do corpo político é o correspondente da alma humana, ou seja, é o princípio anímico que injeta vida ao corpo. Aí ele cria essa figura, né, do Leviatã. O Leviatã é um monstro marinho que durante muitos séculos as pessoas acreditavam que existiria nos mares, né? Então, é uma metáfora que ele utiliza para o poder absoluto do Estado. O seu corpo é formado pelos corpos dos homens que o criaram. E ele segura os símbolos dos dois poderes, o civil e o religioso. Não pode haver uma divisão de poderes. Isso foi uma luta durante séculos na Inglaterra. Não é? Então, é necessário que o Estado ele conjugue em si mesmo todo o poder. Porque quando há essa fragmentação do poder numa oligarquia, há um enfraquecimento do Estado e, com isso, aqueles mais fortes que detêm o poder subjugam os mais fracos. Quando o Estado é forte, ele defende o direito de todos. Mas, para isso, todos precisam renunciar aos seus direitos, à sua liberdade absoluta, ao seu direito absoluto. E só o Estado e uma pessoa que ela é a figura do Estado. O rei, nesse caso, ele é a figura do Estado. Então, gente, percebam bem que para Hobbes, o homem não é sociável por natureza. Ele o será pelo artifício do corpo político. É o pacto social, é a sociedade que lhe colocam limites. Ele é um lobo por natureza, pronto a devorar a sua presa, o que é mais fraco. Então, o Estado vai lhe colocar limites. Ele vai dirigir, você pode ir até aqui. Daqui para frente começam os direitos do outro, a liberdade do outro. E qual é a natureza do poder legítimo resultante do consenso de todos? Qual é o tipo de soberania que resulta do pacto? Pois bem, o poder deve ser sempre absoluto. Caso contrário, ele será ineficaz em imprimir sua autoridade sobre os homens. O poder absoluto pode ser exercido por um único homem, no caso da monarquia,
por uma assembleia de homens, no caso da aristocracia, e ainda por todos os homens, no caso da democracia. O importante é que o Estado e sua autoridade não possam nunca ser contestados sob a pena de doença e morte do corpo político, e volta ao estado de natureza brutal. E como se exerce o poder para o Estado? Pela força. O Estado exerce o seu poder pela força, pois só a iminência do castigo pode atemorizar os homens. Lembram do que dizia Maquiavel? É bom ser amado e temido, mas se não é possível ser amado, é melhor ser temido. Porque as pessoas, elas obedecem a quem elas temem, não a quem elas amam. O Estado precisa que o seu poder seja exercido. Então, é preciso o uso da força. Nós, assim, concluímos com Hobbes e passamos a um outro contratualista chamado John Locke, que vive a maior parte do século XVII. John Locke vai ter algumas diferenças com relação ao pensamento de Hobbes. Em sua filosofia contratualista, Locke assume primazia a preocupação com os direitos individuais, com a qual se inaugura uma vertente política que repercute amplamente nas sociedades contemporâneas, o denominado liberalismo político. É por isso que Hobbes é considerado pai do liberalismo político. No seu primeiro tratado sobre o governo civil, ele se dedica à refutação do absolutismo monárquico, especificamente à crítica das teorias divinas do poder real, que defendem a legitimidade do poder absoluto dos reis como a realização dos desígnios de Deus, como dizia antes para vocês. Os contratualistas, eles tiram a legitimidade do poder da divindade. Não é mais a divindade quem vai legitimar o poder de quem quer que seja, no caso dos reis, não é? Será um contrato realizado em consenso, não é? Entre os membros da sociedade, não é? Ele também forma parte da concepção contratualista pela qual os homens isolados no estado de natureza se uniram mediante um contrato social para constituir uma sociedade civil. Para Locke, o estado de natureza, que é a situação anterior ao contrato, não é uma situação tão ruim como aquela que pensava Hobbes. Não é uma situação de guerra de todos contra todos, mas é uma situação em que cada um é juiz em causa própria, porque justamente não existem as instituições do Estado, e em que haja essa instituição do juiz, do intermediário. Evidentemente, não se trata de uma situação harmoniosa, pois as paixões e interesses desestabilizam as relações humanas. Se nós temos numa mesma família, muitas vezes, a briga entre dois irmãos, em que eles precisam recorrer a um terceiro com mais autoridade que eles, para poder julgar a situação, imaginem numa realidade de muitas pessoas que estão convivendo e tendo constantemente querelas entre elas. Pelo direito nacional, natural, todo homem é livre. Assim como nós íamos em Hobbes, não é? Todos são livres, todos são iguais, todos têm os mesmos direitos.
Então, todo homem é livre para usar os meios que julgar necessário para conservar a sua propriedade, porque a propriedade também é um direito natural para Hobbes. E como propriedade, nós entendemos o quê? Tudo o que pertence ao indivíduo, do seu corpo, né, e sua própria vida, ao produto do seu trabalho e seus bens. Então, John Locke conceitua os seres humanos naturais como livres e iguais entre si, que se conduzem mediante a utilização de sua faculdade racional, sem se submeterem a nenhum princípio de autoridade exterior à sua própria razão. Isso no estado de natureza. O ser humano individual é senhor do seu corpo, de suas decisões, enfim, de sua vida. Ou em termos densos e incisivos, é proprietário de si mesmo, para começar. Então, segundo a natureza, cada homem é proprietário de si mesmo. O direito à vida, à liberdade e à propriedade é imanente à condição de natureza. Aí você poderia me perguntar, mas se cada um é, por natureza, proprietário de si mesmo e tem direito à vida, à liberdade, alguém pode ter um outro ser humano como propriedade? Não. É óbvio que não. É óbvio que não. Porque o primeiro direito, não é, de cada um, o primeiro direito à propriedade é a propriedade de si mesmo. E o direito à vida e à liberdade estão juntos ao direito à propriedade. Mas aqui, então, nós estamos dizendo que todos têm direito à vida? Sim. Todos têm direito à liberdade? Sim. Todos têm direito à propriedade? Sim. Todos. Pelo direito natural. A liberdade existe como exercício de posse. A primeira e mais natural posse do homem é o seu corpo e suas potencialidades. O conceito de trabalho é que dá ao homem o direito de propriedade em sentido estrito dos bens e dos produtos do seu trabalho. Já que ele é dono de si mesmo, ele é dono do seu trabalho e é dono daquilo que o seu trabalho produz. As dificuldades que essa concepção de que todos são sempre já proprietários, se não de algum bem, ao menos do próprio corpo e suas potencialidades, já surgem no seu próprio berço. Pois o direito à ilimitada acumulação de propriedade produz, logicamente, um desequilíbrio na sociedade, criando um estado de classes que surge normalmente sob os encantos de um discurso universal. Então, nós vemos esse discurso ser, até hoje, propagado por aqueles que acumularam propriedades de forma absurda e saem por aí cantando sobre o direito à propriedade. Eu quero aqui fazer uma pausa antes de continuar com com a explicação sobre Locke e que eu quero colocar aqui para se fazer pensar. Conversando uma vez com uma pessoa sobre os índios no Brasil, e essa pessoa, citando o presidente da República, dizia que os nossos índios têm terras demais. Demais. Os nossos índios têm terras demais, então poderia-se reduzir a quantidade de terra que eles têm e colocar essas terras em mãos
de outros para que produzam. Muito bem. Principalmente no garimpo, porque era o caso do tal presidente da República, onde estavam os seus interesses, garimpeiros e madeireiros. Muito bem. Na conversa com esta pessoa, eu lhe fiz a seguinte pergunta: você é um defensor da propriedade privada, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Você não admitiria que alguém entrasse na tua casa e dissesse que tem mais direito a ela, não é mesmo? Não, de forma nenhuma. Você não admitiria que alguém entrasse na sua empresa e dissesse que poderia fazê-la produzir muito mais, então iria tomar conta da sua empresa. Não, eu não aceitaria de modo nenhum. Eu falei assim para ele: então, olha, vamos fazer as nossas malas e vamos embora daqui. Porque quando os nossos antepassados chegaram aqui, essas terras já tinham dono. Então, se nós somos defensores da propriedade privada, vamos ser de verdade. Então, essas terras, elas eram propriedade privada de quem aqui habitava. Se esses que aqui habitavam foram mortos para que tomassem essas terras deles, não é? Pelo menos tem os seus descendentes. Então, essas terras pertencem aos seus descendentes. E aqueles, não é, que sobrevivem ainda, as tribos indígenas que ainda sobrevivem, não, e que têm as suas terras demarcadas, não é? É preciso saber que possuíam muito mais do que isso. Se acham que isso é muito, eles possuíam muito mais do que isso. Então, é preciso que se lhe devolva aquilo que era deles, já que somos todos defensores da propriedade privada. Mas vamos continuar falando aqui do pensamento de Locke, pai do liberalismo político. Nós estamos falando aqui não de comunismo, nós estamos falando de liberalismo, do direito à propriedade. Mas, continuando o pensamento em que estávamos, se só os homens de fortuna e de muitos bens têm o interesse efetivo de preservar suas propriedades, então apenas esses são os membros do corpo político. Não seria assim? Só eles é que teriam direito àqueles 3, né, direitos: a vida, a liberdade e a propriedade. Os que têm somente o corpo e a vida, que são bens inalienáveis, não podem compactuar nos mesmos tempos daqueles que têm castelos e muitas riquezas. E aí nós vemos surgindo a desigualdade. Para Locke, o Estado que se cria a partir da percepção de que nós precisamos de um Estado para colocar as coisas, não é, todas sempre nos seus devidos lugares, ele tem a função de garantir, preservar e defender o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso são funções do Estado. Garantir, preservar, defender o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A vida de todos, a liberdade de todos e a propriedade de todos. Não é só a vida de alguns, a liberdade de alguns e a propriedade de alguns. Então, o contrato social entendido por John Locke, então, ele tem essa conformidade. É o Estado liberal, marcando o advento dos tempos modernos. Corresponderia, nos seus lineamentos básicos, com as ideias então dominantes. Seria a realização plena do conceito do direito natural, do humanismo, do igualitarismo político, que os escritores do século XVIII deduziram da natureza racional do homem, segundo a fórmula conclusiva de que os homens nascem livres e iguais em direitos.
a única forma de poder que se reveste de legitimidade é a que for estabelecida e reconhecida pela vontade dos cidadãos. Então, todo o poder é legitimado unicamente pela vontade dos cidadãos. Não há outra fonte de legitimidade do poder do Estado. Outro importante aspecto no pensamento dele é a divisão do poder. Ele pensa que o Estado vai funcionar muito melhor se não houver um único realizador do poder. É melhor quando o poder esteja dividido. E ele divide da seguinte maneira: executivo, legislativo e federativo. O legislativo é o poder supremo. É aquele que cria as leis e as julga. Porque é claro que aquele que cria sabe por que criou determinada lei. Então, é aquele mais capacitado para julgar. Mas quem vai executar é um outro poder. É o poder executivo. E temos também o poder federativo, que é aquele encarregado das relações com os outros estados. Então, vejam que a parte da diplomacia, das relações com os outros estados, está num poder diferente do poder executivo. Para Locke, o Estado resulta de um contrato entre o rei e o povo. Contrato que se rompe quando uma das partes viola as suas cláusulas. Então, como nós vimos, né, o rei ele é a figura do Estado. E o Estado tem por função garantir, preservar, defender o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Se ele não faz isso, ele está violando o contrato. E por isso ele pode ser destituído. Então existe a possibilidade da destituição do rei se ele é o governo, se não aquele que representa o governo. Porque a finalidade da lei para Hobbes não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Muito bem, nós agora passamos para um outro contratualista, não é? Tão importante como esses dois, que é Jean-Jacques Rousseau, no caso esse francês, que nós avançamos um pouquinho no tempo, já está no século XVIII. A diferença de Hobbes, e inclusive até de Locke, Rousseau entende que no estado de natureza, os indivíduos isolados nas florestas, garantindo a sobrevivência com o que se pode extrair da natureza, prevalecendo a paz, comunicando-se com gestos, gritos e cantos, vivem num estado de felicidade original. Seria o bon sauvage, ou bom selvagem. Então, Rousseau tem uma ideia idílica do estado de natureza, em que as pessoas viveriam num estado de bem-estar, cada um ocupado em usufruir da natureza aquilo que ela lhe dá gratuitamente e tirar dela unicamente aquilo que precisa, nada mais. Na verdade, Rousseau estava bastante influenciado pelas notícias que chegavam na Europa dos grupos humanos encontrados nas Américas, não é? De que eles viviam num estado de paz
natural e perpétua, não é? Por isso ele tem uma visão do homem, não é, no estado de natureza como bom. O homem seria bom por natureza. Se para Hobbes o homem é mau por natureza, para Rousseau o homem é bom por natureza. Deixado no estado da natureza, ele é muito bom. Ele vive muito bem. Ele tem qualidades superiores, não é? No ambiente natural, extremamente abundante e acolhedor, a ponto de parecer ter sido criado na medida exata para servir ao homem. Esse é o ambiente natural. Ele oferece peixes, frutos, até animais para serem abatidos, mas numa certa quantidade em que o homem não destrói a natureza, nem a natureza destrói o homem. Vive num estado maravilhoso, não é? Um estado de felicidade, de amor de si mesmo, de bondade, de piedade, de autossuficiência, e está muito bem sozinho. Muito bem. Cada um na sua, digamos assim. Ele não pensa em tribos, não. Em aldeias, não. Ele pensa em cada um vivendo sozinho, né? Igual as onças, né? Que se juntam para procriar e depois cada um vai para um lado, né? Olha, que maravilha, não é? Cada um por si e vivendo cada um muito bem. Né? Então, nas palavras dele, os homens nesse estado de natureza, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus. E não tinham nem vícios e nem virtudes. Não vamos, sobretudo, concluir com Hobbes, ele está fazendo uma crítica a Hobbes, que por não ter a menor ideia da bondade, o homem seja naturalmente mau. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus, justamente por não saberem o que é serem bons. Pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem de proceder mal. Então, o homem no estado de natureza é um ser amoral. Ele procura aquilo que lhe satisfaz e tudo bem, beleza. Mas aí o seguinte, o primeiro sentimento do homem foi o de sua existência. Seu primeiro cuidado, o da sua conservação. As produções da terra lhe forneciam todos os socorros necessários. E o instinto levou a utilizá-los. Mas aí vem a socialização. E é aí onde as coisas começam a degringolar. Instinta e gradativamente, o homem utilizava sua inteligência para aproveitar melhor aquilo que a natureza lhe oferecia. E percebeu que um homem só colhia alimento para dois. E aí começa a formação de famílias. E começa a propriedade privada. Porque já que eu tenho uma família para cuidar, eu vou demarcar esse território aqui para mim e para minha família. E o que eu vou produzir será para mim e para a minha família. Então, é a divisão entre o meu e o teu. Isso daqui é meu. Aquilo lá fica para você. E o surgimento da propriedade privada dão origem, na visão de Rousseau, ao estado de sociedade. Estado esse que corrompe o ser humano através do processo de civilização. Nisso, o progresso vai havendo cada vez mais
não é? A sociedade civil. Então, vocês vejam, nós temos o estado de natureza e depois o estado civil. O estado civil vai se complexificando, não é? Então, há um trecho no discurso sobre a origem das desigualdades, em que Rousseau afirma o seguinte: aquele que primeiro cercou uma certa parte de terra e disse, isso aqui é meu, não é? Ele trouxe a desigualdade para a vida dos homens. Porque este cercou um pedaço e disse, isso é meu. O outro lá fez o mesmo e o outro também. E muitos ficaram de fora. E aí eu já não me conformei mais com só esse pedaço aqui que eu cerquei, e eu vou querer o pedaço daquele outro também. E eu entro em guerra com aquele outro para conseguir o que é dele. E o Estado vai se complexificar cada vez mais. Para quê? Para defender a desigualdade dos homens. É para isso que vai acabar existindo o Estado. Ele vai criar leis para defender a desigualdade entre os homens. E o poder legítimo é substituído pelo poder arbitrário. É assim que Adão e Eva são expulsos do paraíso. As pessoas passaram a viver em sociedade e perderam o estado de natureza. O novo conceito de sociedade é marcado pela desigualdade, pelo egocentrismo, pelas paixões que tendem a se exacerbar, pela competição que frequentemente é a semente da violência. Enfim, por um virtual estado de guerra generalizado. Então, se para Hobbes o estado de guerra está no estado de natureza, para Rousseau o estado de guerra está no estado civil, está na sociedade. Porque como o poder virá para defender a desigualdade, isso vai provocar um estado de guerra. Quando aqueles que não têm se rebelam contra aqueles que têm. Ou aquele que tem quer ter mais e faz guerra contra o outro. Então, é aí que percebe Rousseau que o homem nasceu livre. O homem é livre por natureza, mas por toda parte vive acorrentado. Um determinado indivíduo acredita-se senhor dos outros e não deixa de ser mais escravo do que eles, porque ele precisa se cercar de mais e mais proteção contra os outros. É preciso criar leis, é preciso criar presídios, é preciso subir os muros. É preciso contratar seguranças. É preciso se cercar de toda a proteção possível. No livro O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, o Rousseau faz uma investigação de como os homens em estado de natureza submeteram a natureza à lei e a violência ao direito. Porque, vejam, existe uma desigualdade natural. Existem. As pessoas não são iguais. Existe desigualdade de força. Uns são mais fortes que os outros. Não é? E existe desigualdade de idade. Existe desigualdade de compleição física. Existe desigualdade de gênero, diríamos nós hoje. Existe desigualdade de tipos de inteligência. Uns são mais inteligentes para umas coisas, outros são mais inteligentes para outras. Então, a desigualdade é da natureza.
E ela pode ser entendida naturalmente, não é? Somos diferentes, não é? Fisicamente, intelectualmente, mas moralmente nós somos todos iguais. Ah, o problema é quando a desigualdade natural é transformada em desigualdade moral. A desigualdade moral é uma desigualdade de riquezas, de sabedoria, de posição política. Então, como é que a desigualdade natural foi transformada em desigualdade moral? Nós somos diferentes, então eu sou melhor do que você, ou você é melhor do que eu. Eu tenho mais direitos que você, porque eu sou diferente. Eu tenho o direito a ter mais propriedades. Então, nós invadimos a terra dos índios e dizemos, vocês não têm direito a essa propriedade. Nós temos mais direito a ela. Porque nós produzimos mais riquezas com ela, com essa propriedade, com essas terras. Mas o que é riqueza? O ouro extraído dela, os diamantes extraídos dela são mais riqueza do que as árvores que havia nessa propriedade, do que a água que havia nesta propriedade. Quem cuida mais das riquezas que há nessas terras? Dependendo do que nós entendemos como é aquilo que é mais riqueza. Eu não sei se vocês sabem, não é? Mas o Banco Mundial fez um cálculo do valor em dinheiro das baleias que habitam a costa brasileira. E ele vai na casa dos bilhões de dólares. Ou seja, aquelas baleias valem mais vivas do que mortas. Mas as baleias quase chegaram à extinção. Porque se entendia riqueza a baleia morta vendida nos mercados do Japão. Então, a questão de riqueza e o que é produzir riqueza é uma questão moral. Agora, quando eu entendo que diamantes ou ouro são mais riqueza do que árvores e água, então eu acho que eu tenho mais direito àquelas terras indígenas, porque eu posso tirar de lá mais riquezas do que os índios tiram. E é assim que a desigualdade natural é transformada em desigualdade moral. Então, nas palavras de Rousseau, tendo pouquíssimas fontes dos males verdadeiros, a reconstrução da condição selvagem do homem nos mostra que os males diversos a que estamos hoje sujeitos são de nossa própria responsabilidade. É para pensar, é para fazer pensar. Então, aqui, voltando às palavras do Rousseau, enquanto só se dedicavam a obras que um único homem podia criar e a artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, os homens viveram tão livres, sadios, bons e felizes quanto poderiam ser por sua natureza. Mas desde o instante em que um homem sentiu necessidade do socorro do outro, desde que se percebeu ser útil a um só, contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade. Introduziu-se a prosperidade. O trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. Eu só queria trazer aqui um fato histórico.
As populações encontradas pelos europeus no Caribe desapareceram completamente. Não sobrou um para contar a história. As populações que se encontram hoje nas ilhas do Caribe, elas são descendentes dos escravos africanos que foram levados para lá trabalharem nas colheitas. Então, para Rousseau, as perversões da razão criam no homem as condições necessárias para o estabelecimento das primeiras comunidades. Surge então o homem que, por avareza ou esperteza, apropria-se do bem alheio e transforma os proprietários em escravos. Os proprietários que eles encontraram lá já, que já eram proprietários. Foi assim que os mais poderosos ou mais miseráveis, fazendo de suas forças ou necessidades uma espécie de direito ao bem de outrem, equivalente, segundo eles, ao da propriedade, a igualdade corrompida foi seguida da mais espantosa desordem. A condição sociável e estranha ao selvagem traz a necessidade de regulamentação dos deveres cívicos e das leis capazes de garantir a preservação de todos. E é assim que surge a necessidade de um contrato social. O contrato social foi um livro que o Rousseau publicou depois do fundamental discurso sobre a origem das desigualdades. É um livro de princípios que explica os caminhos que levam as pessoas a formarem estados e manterem a ordem social. Ele é considerado uma das obras fundamentais da filosofia política e marca a elaboração da noção de Estado moderno. Foi uma das obras que marcou o ideário da Revolução Francesa. Então, gente, o contrato social é uma forma de encontrar um jeito de associação que defenda e proteja com a força de todos a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Em vez de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental substitui, ao contrário, por uma igualdade moral e legítima. Aquilo que era igualdade natural se transforma em igualdade moral e legítima. Aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, e podendo ser desiguais em força ou talento, todos se tornam iguais por convenção. Não só mais iguais por natureza, porque a natureza nos faz desiguais, em algum sentido, nós nos tornamos, por convenção, nos tornamos todos iguais. Então, a desigualdade funda-se pela convenção, pelo contrato social estabelecido através da opinião pública. No contrato social, os bens são protegidos. Tá? E a pessoa, unindo-se às outras, obedecem a si mesma, dispensando a liberdade física e conservando a pretensa liberdade do Estado. Agora, quem nos dá e protege e garante a liberdade é o Estado. O pacto social, então, define-se como um momento em que cada um de nós coloca sua pessoa e sua potência sob a direção suprema da vontade geral. Então, o Estado, ele é a concretização da vontade geral. Isso, na verdade, é a democracia moderna.
o homem passou a ser governado por um contrato social. O contrato social, vocês estão vendo, ele vem depois da sociedade. Mas a sociedade, ela se reúne e, através de uma convenção, se realiza um contrato social. Os indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse natural de bens, riquezas e armas, e concordam em transferir a um terceiro, o soberano, o Estado, o poder para criar e aplicar as leis, tornando-se autoridade política. E o soberano deveria ser a vontade do povo. O que é soberania para Rousseau? É a vontade geral, a vontade do povo. De aí é que advém a soberania. E o soberano permanece sendo o povo. O soberano é o povo. Então, o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar. O que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Porque agora, isso, os seus direitos, eu quero dizer, os seus direitos, eles estão garantidos pelo Estado. O Estado deve ser a figura da soberania, mas a soberania nunca deixará de pertencer ao povo, à vontade geral. É por isso que Rousseau é considerado o pai da democracia moderna. Então, gente, o Estado legítimo, ele deve obrigar e submeter todos os membros igualmente, porque todos alcançaram a igualdade cívica. E aqui Rousseau se distancia ainda mais do absolutismo contratualista lá de Hobbes. Essa é a obrigação do Estado. E qual é a obrigação dos membros, de cada membro? A alienação total dos pactuantes, que devem abrir mão dos direitos naturais, individuais, e da própria liberdade natural para obter, em troca, uma liberdade reconhecida e assegurada por convenção. É por isso que Rousseau diz o seguinte: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém for tão pobre que tenha de se vender a alguém. Deixo essas palavras de Rousseau para a gente ir pensando, meditando, caminhando conosco. Bom, gente, nós tivemos hoje um vídeo bastante longo, porque nós tínhamos um assunto bastante denso e com muitas variações, porque nós vimos aqui 3 grandes filósofos políticos. A influência deles chega até os nossos dias. Podemos dizer, mas o que contratualismo tem a ver com os nossos dias? Tem muito a ver. Porque volta e meia, algum político, algum governante, ele lança a ideia da necessidade da nossa sociedade
realizar um pacto social. No nosso país mesmo, há menos de 2 anos, o presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, ele lançou a ideia de um pacto entre poderes. O poder judiciário, que ele representa, o poder executivo e o poder legislativo. Mas nós vamos falar ainda um pouco mais sobre essa divisão de poderes do Estado com um filósofo chamado Montesquieu. E isso fica para o próximo vídeo, porque por hoje já foi bastante, não é mesmo? Então, eu me encontro com vocês no próximo vídeo e, por enquanto, eu fico por aqui. Tchau!